E aí, pessoal, hoje a gente vai fazer mais um projeto da nossa série de projetos visuais para PO. O de hoje vai ser um pouquinho mais difícil do que o Lobinho, porque ele vai envolver uma série, vai envolver o uso de vetores, né, de listas. Mas assim, no total eu tentei deixar ele o mais simples possível e você vai poder modificar e fazer do jeito que você quiser. Então vamos dar uma olhada como é que é o projeto. O objetivo aqui é um treinador de digitação. Você tem as bolinhas, as letrinhas descendo, e você tem que acertar a bolinha no teclado digitando a letra. Se por acaso você não acerta a letra e ela bate lá embaixo, você perde um ponto. Se chegar no limite de pontos, no caso aqui eu coloquei 10, o jogo acaba. Eu coloquei o alfabeto inteiro, mas você pode pensar em fases, fazer progressivo, aumentar a velocidade, trabalhar por algumas letras primeiro e depois outras letras. E por último, a gente vai ver como é que eu faço para trocar a tela, né? Você está aqui numa tela que seria, por exemplo, gameplay, e aí você quer mudar para uma tela de game over. Como é que a gente faria isso? Aqui você vai ter que manipular qual é a função que aparece na tela. Então, por exemplo, aqui a gente tem o game over. Então, nós temos que gerenciar as letras que aparecem aleatoriamente no topo da tela. Nós temos que gerenciar a inserção dessas letras na lista e a remoção dessas letras da lista, seja quando eu digito a letra correspondente ou quando ela toca no final da tela. Então, dos objetos, a gente tem a letra, a tela e o jogo. Então, bora comigo para a gente ver junto. Então, vamos dar uma olhadinha na estrutura do projeto pronto antes de construí-lo pedaço por pedaço. A minha bolinha, que é o que aparece na tela, ela tem como atributos a posição, o X e o Y, que é onde ela está na tela, a letra que está descendo, uma velocidade que é aleatória, algumas letrinhas vão começar mais rápidas, outras mais devagar. A gente tem que todas as bolhas têm velocidade 30. Esse stat que me diz que o raio é uma propriedade da bolha e não do objeto, é uma propriedade da classe. E a minha bolinha pode estar viva, pode estar ativa ou desativada. E aí a gente tem os três métodos principais. Eu construo a bolha através desses parâmetros. Eu faço a atualização da bolha para que a bolha vá descendo. E eu desenho a bolha. Agora aqui para o método da tela, né, o nosso board, o nosso tabuleiro. O tabuleiro ele tem um conjunto de bolhas, que seria, no caso, um vetor de bubbles. Eu deixei o timeout fixo, né, de 30, a cada 30 frames eu tenho uma nova bolha caindo na tela. Esse timer e o timeout é a forma como eu gerencio isso. Eu tenho o alfabeto, que aqui eu também coloquei de forma fixa, para ser, no caso, do A ao Z. E aí a contagem dos acertos, a contagem dos erros. E aí a gente também tem três métodos. O método de update, que atualiza o estado do tabuleiro. O método de desenho, que desenha, no caso, o tabuleiro. Inclui o fundo, as marcações de label e todas as bolhas. E o construtor. Só que como o tabuleiro são uma série de pequenas ações, eu preferi separar todas as pequenas ações em pequenas funções. Por exemplo, eu preciso de uma função para adicionar uma bolha numa posição aleatória da tela. Uma para verificar se a bolha está fora da tela ou está dentro da tela. Uma para verificar se já está na hora de colocar novas bolhas na tela. Uma para limpar as bolhas que morreram, seja porque alguém clicou nelas ou porque elas saíram da tela. E uma para verificar se tem alguma bolha com essa letrinha. Então, fazendo assim, eu tenho várias pequenas funçõezinhas, onde todas elas têm a mesma estrutura. Passeia por todas as bolhas, efetuando uma operação. Por exemplo, no caso do hit, para verificar se alguma bolha tem essa tecla que foi pressionada, eu pego a tecla e passeio por todas as bolhas testando se essa tecla foi pressionada. Se eu achar alguma, eu marco que aquela bolha está morta, né? Clear Dead Bubbles para matar as bolhas e por aí vai. Então isso daqui é o nosso método da tela. O game eu coloquei aqui com um único objetivo, colocar as diferentes telas que aparecem no meu jogo.
Então, eu poderia ter uma tela de abertura, uma tela de gameplay e uma tela de game over, ok? Então, as três telas são gerenciadas, as duas telas no caso, mas se você pudesse ter mais, você teria aqui. E uma função, Active Function, né, Active Tela Screen, que me diz qual é a tela que está ativa. Então, por exemplo, eu poderia ir do Play para o Game Over e do Game Over reiniciar, voltar para o Play e por aí vai. E aí, por último, eu só tenho o Game, Setup, o Key Pressed e o Draw. E aí são as funções do P5. Então, vamos começar criando a nossa estrutura mais simples, que seria a nossa bolha. Então, eu vou fazer aqui uma classe bolha, ou bubble. E a minha bolha, ela vai ter alguns atributos. No caso, ela tem a posição, o X e o Y. Ela tem a letra. No TypeScript, você não tem como definir um único char, um único caractere. Você tem apenas a string. E aí a gente vai utilizar uma string de tamanho 1. Como eu queria que as minhas letrinhas elas tivessem números, velocidades diferentes para ficar mais interessante, a velocidade vai ser uma característica do objeto, porque assim eu posso criar uma bolinha com mais velocidade e uma bolinha com menos velocidade. Para que, como todas as bolhas vão ter o mesmo tamanho, eu vou fazer o tamanho ser fixo. Eu vou colocar logo aqui que o tamanho vai ser 30, poderia ser o tamanho que você quisesse. Mas para definir que isso não é uma propriedade do objeto bolha, mas da classe bolha, a gente coloca a palavrinha estático. Então, tudo que é estático pertence à classe e não aos objetos. Então, eu poderia dizer que todas as bolhas têm o tamanho de 30, porque a classe bolha tem o tamanho de 30. Esse booleano você nem precisa se preocupar agora, porque eu vou precisar dele mais na frente para simplificar o processo de tirar as bolhas de dentro do vetor. Mas por enquanto eu vou deixar ele aí, tá certo? Então vamos lá. Para construir uma bolha, eu vou passar a posição em que ela inicia, que seria no caso x e y, que são números, e a letra que a minha bolha possui, A, B, C, D, F, G, H e a velocidade dela, ok? Então pronto. Passei os atributos e fiz as atribuições desse.x, desse.y, desse.letter e desse.speech. E é importante que tudo aquilo que você não está atribuindo aqui já tenha pelo menos o valor default. Por exemplo, o number vai ser inicializado com 30 e o alive, o nosso booleano, sempre vai ser inicializado com true. Então, todas as bolhas criadas começam vivas. Vamos pensar agora qual é o processo de fazer a bolha cair. Se a minha bolha tem uma velocidade, como é que eu faço ela cair? Eu pego o y, que é a posição dele no vertical, e aumento esse y da velocidade. Se ela tem velocidade 1, quer dizer que a cada frame ela vai descer 1 pixel. Se ela tem velocidade 2, significa que o y a cada frame vai descer 2 pixels. Então, o update, que é o nosso método da nossa classe bolha, ele não vai retornar nada, mas vai fazer algo. Fazer o quê? Alterar o y da velocidade. Então, o meu y incrementa, ó, mais igual à velocidade que a bolha possui. O x não muda, então a bolha ela vai sempre descer em linha reta. Ia ser legal se a gente pudesse fazer bolhas vindo em direto, assim, com o x, né, angulando. E aí, se por acaso ela desaparece de um lado da tela, ela aparece do outro, e aí ficaria uma chuva de bolha para todos os lados. Ia ficar muito legal. Vamos só lembrar de uma coisa. O constructor é um método que eu invoco para construir a bolha. Só atenção para você que vem do Java ou de outra linguagem. Se você fizer isso daqui, ó, bubble, como é que a gente usa no Java e no C++, isso daqui não vai ser o construtor. Isso daqui não vai inicializar a bolha. No TypeScript e no JavaScript, a gente faz o construtor escrevendo a palavra constructor. Eu, pelo menos, já tive várias vezes
essa dor de cabeça, que eu boto aqui o nome da classe, como é no Java, e ele não acha o construtor de jeito nenhum, e aí eu demoro um tempão para conseguir descobrir. Então, atenção a isso. Você constrói com o construtor. O update. Agora, como é que a gente vai desenhar a nossa bolinha na tela? Para isso, eu tentei fazer o mais simples, sem imagem, sem nada, só para conseguir escrever. Então, eu fiz o meu método draw da bolinha ser o seguinte: a cor de preenchimento branca, a cor da borda branca. Então, tem uma bola branca. Desenho um círculo exatamente na posição da bolha, x, y, e passo o. Só que isso daqui não é raio. Eu acho que o círculo ele pede o diâmetro. Tá vendo aqui? Diâmetro. Então, isso aqui não é raio. Vou fazer o seguinte: eu vou pegar o raio e vou fazer 2 vezes o raio. Lembrando que quando você faz a bolha, o x e o y, a não ser que você mude a forma como o, o P5V, o código, ele é pensado na orelhinha. Então, se a tua bolha é aqui, se o teu círculo é aqui, a posição x e y é a posição da orelhinha, do quadrado em que ele está colocado. Então, fiz o fio, o stroke, né? Muda o preenchimento, muda a borda, botei tudo branco, desenhei o raio, e agora eu botei o fio e o stroke para preto, mudei a borda da letra e a cor da letra, coloquei o tamanho da letra para 15, e aí eu uso o comando text para fazer o quê? Desenhar esse texto, que é a letra, na posição x menos 5 e x mais 5. Isso daqui é só para deixar centralizado. Vou colocar aqui o tamanho 20, eu acho que vai ficar melhor. Então, bora só mandar colocar uma bolha na tela. Então, aqui eu vou fazer o setup. O meu setup é do TypeScript e a única coisa que eu preciso é do Create Canvas. Function Setup. E agora eu preciso do quê? Do Function Draw. E o meu draw, eu vou criar uma bolha e desenhar a bolha. Vou fazer só let bubble, nova bolha, na posição 100, 100, com o texto A e a velocidade 1. Ok? E aí eu vou desenhar a minha bolha. Como eu não estou limpando a tela, o que vai acontecer? A bolha vai ficar parada, porque eu não estou chamando um update. E é isso que eu quero ver. Ok, coloquei aqui para ficar mostrando o código. E tá aqui o meu Azinho. Deixa eu diminuir aqui para aparecer no 100, 100. Só que eu não estou vendo nada porque não tem fundo. Então, bora botar o fundo. Background, eu fazer aqui do 50, 50 para ficar um cinza, né? Acho que vai ficar um cinza escuro, beleza, tem uma bolha. Só que a minha bolha não desce. Por que, que a bolha não desce? Porque eu não chamo update. Se eu fizesse isso, chamasse o update bem aqui, bubble.update, a minha bolha nunca se moveria. Por quê? Porque eu estou sempre criando uma nova bolha, mudando a bolha, desenhando a bolha, criando uma nova bolha nessa posição, mudando a bolha e desenhando a bolha. Para a bolha poder se mexer, o que, que eu vou ter que fazer? Todos os passos, né? Tem uma bolha que persiste. Vou criar uma bolha que é do tipo bubble. No setup, eu vou atribuir valor para essa bolha. Bubble recebe new bolha. E agora sim, toda vez que eu chamar o update, a minha bolha vai se mexer de acordo com a velocidade. Aí a bolinha se mexendo e indo embora. Tchau, bolinha. Só que uma bolha, para mim, é pouco. Eu quero muitas bolhas. Então, para gerenciar toda essa ação de adicionar, remover, fazer tudo com as bolinhas, eu vou criar uma classe só para isso. Eu vou chamar essa classe de quadro ou tabuleiro. Ok? Então, essa é a minha classe board. O que é que o meu quadro tem? Muitas bolhas. Então, vou aqui criar muitas bolhas. Vamos fazer uma coisa por vez. Por enquanto, eu só quero criar as bolhas.
queria estar aqui. Meu tabuleiro vai ter um método de update, um método de draw e o construtor. O meu vetor de bolhas começa vazio. Okay? Se eu quisesse, eu poderia inicializá-lo aqui dentro. Tenho o meu vetor de bolhas e aqui dentro eu faço aqui this.bubbles, que é o meu vetor de bolhas, vai começar como um vetor vazio. Ok? Ou eu posso já, para simplificar a visualização, adicionar algumas bolinhas no meu vetor. Poderia fazer diretamente aqui, ó, new bubble, ó, adicionei uma bolinha, ou poderia fazer manualmente, this.bubbles, push, this.bubbles.push. Criei 3 bolinhas aqui. Esse daqui é o x, x 100, 200, 300. Vou colocar o b com velocidade 2 e o c com velocidade 3. Beleza, tenho 3 bolinhas. O objetivo aqui, por enquanto, é que vocês entendam como é que a gente pensa em vetor. Pensar em vetor significa que eu vou fazer tudo com todas as bolhas. Então, ao invés de pensar na bolha, eu vou sempre pensar no quadro. O que seria atualizar o quadro? Seria mandar todas as bolhas se mexerem. No caso aqui, mandar as bolhas se mexerem é fazer um laço, passando por todas as bolhas. E aí, como você não precisa do índice, o índice não faz diferença, o teu laço é tão simples quanto para cada uma das bolhas do vetor de bolhas, chame o update dessa bolha. Moleza. E como seria o método draw do meu board? Muito simples. Para cada uma das bolhas do meu vetor de bolhas, chame o método desenhar dessa bolha. Bubble.draw. Isso daqui é um padrão de composição. O que é que isso significa? Que ao invés de eu ter que pensar em cada uma das bolhas, mandar atualizar e desenhar cada uma das bolhas, eu penso no quadro e tudo que eu colocar no quadro, o quadro vai gerenciar. Se eu mandar atualizar o quadro vai mandar atualizar tudo que tem no quadro. Se eu mandar desenhar o quadro vai mandar desenhar tudo que tem no quadro. Então, não preciso pensar em bolha. O quadro faz a gestão daquilo que ele gerencia. Então, aqui eu não preciso pensar no meu setup em bolhas. Eu posso pensar em board. Então, eu vou ter uma variável global aqui, board, que é do tipo board. Aqui dentro eu vou inicializar o meu board. Board recebe new board e automaticamente, quando eu faço isso, ele chama o meu construtor e já coloca as 3 bolinhas dentro dele. Poderia ter colocado tudo aqui, vírgula, new, vírgula, new, vírgula, new. Mas eu quis fazer o push só para demonstrar. E aí, o que é que eu vou fazer? Ao invés de mandar desenhar a bubble, eu vou mandar desenhar. Cadê bolinhas? Nossas bolinhas indo embora. C mais rápida, B mais lenta, A mais lenta. Beleza, se você entendeu até aqui, vamos para o nosso último objeto, o objeto do nosso jogo. Então, o jogo vai representar aquilo que você vê e o estado em que você está. Então, ora você vai estar numa tela, ora você vai estar em outra tela. Então, o quadro contém as bolhas e o jogo contém o quadro. Então, se a gente fosse simplificar, eu teria aqui uma class game e o meu jogo tem um board que é do tipo board. Quando eu criar aqui um construtor para o meu jogo, eu vou iniciar o meu board, ok? E aí ele vai ter os 2 métodos, o update, que vai fazer o quê? Só chamar o board.update, e o draw, que vai fazer o quê? Chamar o background e o board.draw. Então agora quem gerencia o background é o jogo. Então eu vou tirar isso daqui, o próprio background sai daqui, e agora eu não penso mais no board, eu penso no game. Eu tenho um game, eu vou criar aqui um game, aqui eu vou criar, vou gerenciar o game. Vamos lá, quando eu mando
dar um update no game, o game manda dar um update no board e o board manda dar o update em todas as bolinhas. Manda dar update em todas as bolinhas. Funcionando da mesma forma. Pronto, nosso objetivo agora é mudar a tela que eu estou vendo, por exemplo, quando eu passo para um estágio. Para simplificar, eu vou unir, no caso do jogo, o update e o draw num só. Então, quando eu chamar o draw do jogo, eu já vou fazer a pintura e a atualização. Então, aqui só vai ter o game.draw. Então, o draw vai fazer o update do jogo e a atualização. Então, agora eu tenho uma função que eu estou chamando o tempo todo. Beleza, uma função que eu estou chamando o tempo todo. E se eu puder alterar qual é essa função que ele está chamando? Que tal se eu fizer o seguinte? Eu vou fazer uma função, que seria a função de jogar. Então, eu vou fazer assim, gameplay. Tudo bem? Uma função que seria a função de jogar. E uma função que seria a função de fim de jogo. Game over. E no caso do meu game over, a única coisa que eu vou fazer é uma tela vermelha. E aí eu vou, pronto, uma tela vermelha, onde eu coloco a letra para 0, o texto bem grandão e coloco o game over na tela. Ok, então se eu chamar aqui, ao invés de draw, game over, o que vai acontecer é que ele vai mostrar a tela zona vermelha o tempo todo. O tempo todo, o tempo todo, o tempo todo. E se ao invés do game over eu utilizar o gameplay, então voltando aqui, se ao invés do game over eu utilizar o gameplay, eu vou ter as minhas letrinhas caindo. Então o que eu tenho que fazer é alternar entre o gameplay e o game over. Beleza? Então acho que a melhor forma de fazer isso é deixar que o próprio game diga quem é a função atual. Então eu poderia fazer com o seguinte: o meu jogo vai dizer, por exemplo, um active screen ou active function, né? Active draw, active state, ou sei lá, qualquer coisa ativa, tudo bem? Isso daqui diz que active state é uma função que não recebe nada e não retorna nada. E aí no meu construtor eu posso dizer que a função ativa começa sendo o gameplay. Então, beleza? Então agora eu vou fazer o seguinte, vou pedir para executar o active state. Active state não é uma função, então eu vou colocar ela desse formatinho aqui. Então vamos diferenciar. Quando você coloca a chave, os parênteses, você está invocando, você está rodando a função. Então aqui no draw eu estou mandando rodar a função que foi salva em active state. Aqui eu estou dizendo que active state recebe o gameplay. Eu não estou mandando rodar o gameplay. Se eu mandar rodar o gameplay me retorna void. Não é isso que eu quero. Eu quero a função, o endereço da função. Então eu estou salvando a active state bem aqui. O que é que eu preciso agora fazer? Em algum lugar do meu gameplay, de alguma forma, eu vou fazer aqui um teste. Se tal coisa acontecer, né? Se tal coisa acontecer, então eu vou mudar o active state para game over. Então, deixa eu pensar aqui. Uma coisa que eu não tenho que mexer no código. Se random, vou fazer um número aleatório aqui de 0 a 20. Se esse número for menor do que 1, vai dar game over. Menor. De 0 a 50. 1, 2, 3. Cadê? Game over. É aleatório, né? Eu vou gerar números aleatórios de 0 a 50. Uma hora vai dar game over. Mas, por exemplo, eu poderia fazer a mesma coisa no game over aqui. Colocar um outro critério. Sei lá, que se, por exemplo, no caso, seria clicar em recomeçar. Ou aperte P para recomeçar. Se a pessoa apertou P, você volta para o game play. E aí você consegue
alternar, mandar de uma função para outra função. Aqui está rodando, entrou no game over, voltou para o gameplay. Foi para o game over, voltou para o gameplay. Game over, gameplay. Game over, gameplay. E meio que ele salva a execução, porque é o update que atualiza tudo. Então, enquanto o update não for rodado, o estado continua do jeito que ele estava. Então, vamos tirar esse negócio aqui, pelo menos por enquanto, antes que eu tenha um ataque com essa piscadeira de vermelho e branco. E agora vamos pensar nas bolinhas. A primeira coisa que eu preciso é o quê? Fazer com que bolhas novas cheguem no meu quadro a cada tanto intervalo de tempo. Então, para isso eu vou precisar de um timer. Então, vou lá no meu board e no update dele eu vou verificar. Se passaram tantos frames, adicione uma bolha nova. Então, para isso eu vou precisar definir o tempo que é entre um e outro. Então, vou criar aqui um timeout. Timeout. Timeout aqui vai ser 30. Vou inicializar o meu timeout aqui como 30. Para o meu código rodar sempre na mesma velocidade, depois do create canvas, eu vou fixar o frame rate. Frame rate para 30. Então aqui eu vou ter 30 quadros por segundo. Ou seja, 30 vezes que a função update vai ser chamada por segundo. Se a cada 30 quadros eu vou ter uma nova bolha, eu vou ter uma nova bolha por segundo. Uma coisa vai ser o timeout, que diz que é 30, e agora eu vou precisar de um timer, que ele vai regredindo. 29, 28, 27, 26, até chegar no zero. Quando chegar no zero, eu coloco a nova bolha e volta para o 30. Volta a nova bolha e volta para o 30. Beleza. O que eu tenho que fazer agora? No meu update, eu vou ter que ficar atualizando esse timer e criando uma nova bolha. Só que eu não quero fazer esse código aqui. É muito ruim fazer código assim, inchar muito o código. Vou fazer um código só para isso. Eu vou chamar de verificar, adicionar, add, check, bubble time. Verificar o tempo da bolha. O que é que o meu bubble time vai fazer? Vai diminuir o timer em 1. Então, toda vez que eu vou usar o check bubble time, eu diminuo o time de 1. Ele vai começar aqui no 0. E aí eu diminuo já de 1, vai para menos 1. Se por acaso o tempo for menor do que 0, 0, 1, ou menor do que 0 ou menos 1, eu vou adicionar uma nova bolha e vou zerar o timer. Então o timer ele começa em 0, pá, estourou, adiciona nova bolha, volta para 30, que é o timeout. Aí ele continua decrementando toda vez que eu chamo. 29, 28, 27, 26, 25 a cada frame. Quando chegar no 0 de novo, pá, estourou. Bota uma nova bolha. E aí ele volta para o 30. E aí eu faço isso o tempo todo. Ok? Agora eu poderia criar a nova bolha aqui. Mas é muito ruim. Vamos criar a nova bolha numa função própria só para ela. Add bubble. E o que é que eu vou fazer? Vou criar agora a minha bolha num local aleatório. Então, preciso escolher o X, o Y, a letra e a velocidade. Então, o X, eu vou fazer o seguinte. Vou pegar a tela, vou começar do 0, já que a bolinha é feita aqui, e vou pensar na tela inteira. Só que para evitar de escrever ela fora da tela, tudo bem? Eu vou pegar e vou fazer a posição menos 2 vezes o raio. Menos 2 vezes o raio. Isso vai garantir que ele nunca vai ser desenhado para fora da tela. Beleza, o X é esse. O Y vai ser 0. Ou eu posso, se eu quiser que ela saia de fora da tela, tá vendo aqui a tela? Se eu quiser que ela saia de fora da tela, eu posso só sempre fazer ela de menos 2 vezes bubble.radius. Observe que como o raio ele é estático, eu não uso o objeto, eu uso a classe. O raio faz parte da classe, ó. Eu não faço um objeto.raio, mas sempre a classe.raio. Então o X começa fora da tela, o Y começa fora da tela. Beleza, eu tenho o X, eu tenho o Y,
Agora eu preciso escolher uma letra. O random do TypeScript, ele é bem prático em relação a isso. Se eu der para ele um vetor, ele me retorna um elemento do vetor. Então, se eu colocar um vetor com todas as letras e eu pedir uma letra aleatória, ele vai pegar uma letrinha desse vetor. E a última coisa que me retorna, que me falta, é a velocidade. E eu vou fazer, se eu passar 2 parâmetros para o random, quando eu passo um único valor para o random, ele gera entre 0 e aquele valor. Quando eu passo um vetor, ele me retorna um elemento do vetor. Quando eu passo 2 valores, ele me gera um número dentro desse intervalo de 2 valores. O que é que me falta agora? Criar a bolha. E aí a minha bolha vai ser o x, o y, a letra e a velocidade. E a última coisa é colocar a bolha dentro do vetor. Desse ponto pushes bubble para dentro do vetor. Beleza, add bubble funciona. Check bubble time funciona. Me falta agora chamar o check bubble time o tempo todo dentro do update. Eu poderia, se quisesse, fazer... Pronto, tá ótimo. O que é que vai acontecer agora? Toda vez que estourar o tempo, nova bolha saindo. Estourou o tempo, nova bolha saindo. Estourou o tempo, nova bolha saindo. Agora eu preciso me livrar das bolhas. Eu me livro delas em 2 ocasiões. Ou quando eu digito a tecla, ou quando elas batem na borda. Vamos fazer o seguinte, vamos se livrar delas quando elas batem na borda. Para isso, a posição delas tem que ser o limite da área visível. Então, eu poderia criar uma função, por exemplo, mark outside bubbles, né? Vou marcar as bolhas que estão do lado de fora. Você perceber, todas as minhas funções de bolha, elas são simples. Percorrem as bolhas fazendo algo, percorrem as bolhas fazendo algo. E aí marcar seria percorrer todas as bolhas fazendo o quê? Se por acaso a bolha .y, o topinho dela, né, o quadradinho, o topo mais 2 vezes o raio, tocou na borda da tela, então significa que essa bolha acabou, tem que morrer. Então, se o y mais 2 vezes o raio é maior ou igual à altura, eu vou marcar essa bolha para morrer. Bubble.alive recebe false. E aí vai ser útil marcar elas aqui, porque aí eu só preciso lidar com o processo de remoção uma única vez. Marcar outside bubbles. Então vou voltar aqui para o meu update, por exemplo, verificar se é hora de uma nova bolha. Desse ponto, mark outside bubbles. E aí, ó, no finalzinho eu posso desse ponto remove dead bubbles. Vamos criar agora uma função que remove todas as bolhas morridas. Remove dead bubbles. O que é que ela faz? Aqui ela é bem simples. Eu tenho que deixar no vetor de bolhas apenas as bolhas que estão vivas. Eu poderia fazer isso manualmente ou poderia fazer isso através da operação de filtragem, que é super simples. Eu digo o seguinte, ó, o vetor de bolhas é do vetor de bolhas, retire apenas as bolhas que obedecem a esse critério, que estão vivas. Professor, não sei nem que marmota é essa. Isso é da programação funcional, mas vamos fazer manual. Então, eu vou fazer o seguinte. Vivas. Seja vivas seriam um vetor de bolhas. Aí eu vou fazer para cada bolha do vetor de bolhas. Se bolha ponto estar viva, viva recebe bolhas. E no final eu faço o vetor de bolhas, receber o vetor de vivas. Eu substituo o vetor de bolhas com o vetor de vivas. E aí pronto, eu consegui. Tudo isso daqui a gente chama de operação de filtragem. A operação de filtragem ela recebe uma função, que a gente também chama de predicado. Essa função é passada em cada elemento do vetor para verificar se aquele elemento deve ou não deve permanecer na saída da filtragem. Então é como se eu estivesse dizendo, para cada elemento de bolhas, faça o seguinte filtro. Verifique essa função. O que é que a função faz? Dado uma bolha, faça o teste B
ponto vivo. Isso daqui já é um booleano. Ou seja, se isso for true, a minha bolha fica na filtragem. Aí o resultado disso saem só as bolhas vivas, um vetor com as bolhas vivas, e o bubbles recebe um vetor com as bolhas vivas. Então agora o remove bubbles remove tudo que é bolha morta. Só que você não vê, porque não dá para ver as bolhas que saíram da tela. A gente vai ter que agora manter algum contador que mostre quantas bolhas estão ativas. Então agora vamos no Draw e vamos fazer o seguinte. Vamos desenhar ali na pontinha da tela. Vamos fazer um Stroke White, Fill White. E vamos colocar tamanho 30 e vamos colocar quantas bolhas ativas. Então, eu vou colocar um text colocando que ativas vai ser igual ao tamanho da tela. O tamanho do vetor de bolhas. Ativas 4, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 8, 9. E aí pronto, vai ficar por volta de... Toda vez que sai aqui, ele diminui na quantidade de bolhas ativas. Beleza, agora só me falta o quê? Tirar as bolhas teclando nelas. Ok, o que a gente tem que fazer agora é remover as letras quando a gente acertar a letra que a gente está clicando. Então, vou fazer aqui uma função que recebe um código, que é como o P5 trata o que eu digito como um código ASCII, e verificar se esse código ASCII é o código ASCII da letrinha que tá. Então, eu vou fazer assim, remove by hit. Né? Toda vez que ele acertar, então vou ter um code, que é um number, e existe uma peculiaridadezinha. A peculiaridade é que ele sempre vai usar o ASCII da letra maiúscula, certo? Então eu vou pegar e vou ter que olhar todas as minhas letras, todas as minhas bolhas, se essa bolha tem o código ASCII dessa letra. Então eu vou fazer o seguinte: para todas as bolhas, let go of this ponto bubbles. Se bubble ponto letter, se essa letra, que eu só quero a primeira, ponto. Só que como eu preciso comparar com o código ASCII da letra maiúscula, eu vou pegar, converter essa letra para maiúscula, porque atualmente elas estão em minúscula, não é isso? E pegar o char code at 0. Pronto. Isso daqui é o código ASCII. Então, por exemplo, vou mostrar para vocês. Se eu pegar aqui e abrir o A minúsculo, ponto, to upper case, A, posição 0, ponto, to uppercase, eu vou ter o A maiúsculo, ponto, char, code, at 0, eu vou ter o 65, que é exatamente o código que o P5 me dá quando eu clico na letra A. Eu nem preciso desse 0, não. Exato. Então, pronto. Eu vou saber se esse código, a minha letrinha transformada em ASCII, é igual ao número, né, ao código que o P5 me deu. Se isso for verdade, o que é que eu vou fazer? Eu vou marcar a letrinha como morta. Então, bubble.alive recebe false. E para evitar de, por exemplo, ter várias letras As, eu clicar em um A e ele matar todas as bolinhas com A, se eu achar uma letrinha, eu já dou break. Pronto, isso daqui já garante que eu não vou matar várias letrinhas de uma vez só. Remove by hit. Só que esse código ele não é chamado no update, porque não é a atualização que invoca esse código. Esse código ele vai ser chamado aonde? Lá na função key, lá na função keyPressed. A minha função keyPressed, que é uma função do P5,
ela vai ser invocada toda vez que uma tecla for chamada. E aí eu vou descobrir qual é essa tecla através do key code. Exato, key code. A variável do P5 que me diz a tecla que foi chamada. E o que é que eu vou fazer? Eu vou passar esse key code lá para o meu board. Eu vou fazer game, que é o game que tem tudo, ponto, board, ponto, remove by hit, e eu passo o key code. Então, toda vez que eu recebo uma tecla, eu mando para o board vê se tem alguém, se tiver ele marca. Recebi outra tecla, manda para o board vê se tem alguém, e no final, e ele marca. E aí o que é que eu faço bem aqui? O remove by hit vai marcando todo mundo que não está morto, e no update eu removo os mortos da mesma forma como eu vou remover quem está fora da tela. Vamos ver se isso aqui funcionou. A, B, C, R, B, L, Z, O, C, E, M, por aí vai. A última. E aí fica faltando o quê? Só marcar os acertos, marcar os erros. Mas isso é fácil, é só eu vir aqui no board, clicar, criar acertos, criar erros. Se por acaso eu removo por hit, eu aumento os acertos. Se por acaso eu achar algum deles fora da linha, né, fora do limite, eu incremento os erros. Então, bora fazer. Se por acaso eu achar alguém fora da linha, desse ponto, mistakes, mais. Se por acaso eu achei alguém que foi teclado, desse ponto, hits, mais. Agora eu preciso criar os dois, né? Então, eu tenho hits, começa com 0, e mistakes, começa com 0. E agora basta mostrar no update. Cadê você, update? No draw. Fazer hits mais desse ponto hits. E eu vou tirar ativas. Mistakes. Poderia fazer assim, se digita uma letra que não existe, né? Desse ponto. Mistakes. Então, mistakes é tudo que passou da linha. Saiu aqui. Bora lá, sai uma. Beleza. B, D, C, V, Y, A, N, A, N, A, X, Y, W, Z. Hits. Para finalizar, quando a quantidade de erros passar do tanto mínimo, eu vou mudar do gameplay para a tela de saída. Então, agora, se this ponto board ponto mistakes for maior do que 5, game over. Cadê meu joguinho? 0, 1, 2, 3, 4, 5, game over. Então, ok, pessoal, espero que vocês tenham se divertido. Tem muitas modificações que dá para fazer, dá para criar fases, começar sempre com a mesma letra, né? E depois fazer letras diferentes, poder, assim, tem muita coisa legal para a gente fazer. E eu deixo para a criatividade de vocês alterarem o que vocês acharem que vai ficar mais legal. Um abraço, um cheiro, coração, bye bye.